E para falar sobre as consequências dessa redução do IPI na indústria e no comércio, eu converso com o economista Marco Aurélio Cabral. Marco Aurélio, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde para você. Primeiro, quais as vantagens e as desvantagens se o IPI realmente for prorrogado? Vamos lá, Anny. Naturalmente que se o IPI for prorrogado, existe um subsídio público que os brasileiros têm que pagar na forma de impostos. Se o IPI for revogado, eu acredito que assim, a situação brasileira não é uma situação muito equilibrada do ponto de vista da produção industrial. A gente vem assistindo aí uma tendência de queda, sabe, Anny? E, eventualmente, assim, essa produção industrial teve até um efeito reverso nas vendas de varejo dessa última semana passada, que quando foram divulgados, que aumentou a venda de varejo. Mas isso incorpora um pouco das vendas de automotivos, justamente, que houve em junho e julho. Então, assim, a gente tem uma ligação muito clara entre a produção industrial e esse IPI. O que eu acredito? Eu acredito que se for retirado o IPI, a produção industrial não necessariamente avançará muito. Mas se for retirado o IPI, eventualmente ela vai recuar. Então eu acho que o que o governo tem diante dele? Ele tem diante dele uma escolha de se manter eventualmente subsídios públicos, mas pelo menos exigindo aí das montadoras uma garantia de manutenção de empregos, né? Agora, então, o IPI não é a melhor forma de manter a economia aquecida? Eu acho que nenhuma medida isolada vai ser suficiente, sabe, Anny? A gente tem tido aí um conjunto de medidas feitas pelo governo federal desde o início de 2008 e, na medida da necessidade, as coisas têm sido implementadas. Naturalmente que a decisão de retirar um benefício que tem sido concedido nos últimos meses vai implicar uma lógica de melhoria da situação, o que eu não acredito. Então, o que eu acho? Agora, ao mesmo tempo, se a gente tirar o IPI, é capaz da produção industrial desmontar. Então, eu acho que o que o governo, de novo, tem diante de si é uma negociação pesada durante a semana, na medida de garantir empregos, né, no setor. Agora, Marco Aurélio, se manter o IPI por um longo prazo, pode gerar uma inadimplência que a gente já está percebendo, né? Então, assim, não deveria ser uma preocupação também do governo, a inadimplência, que já está começando a aparecer? Com certeza, Anny. Assim, o problema da inadimplência ligada aos veículos automotores, que é onde a gente teve a explosão de inadimplência, é séria. Mas ela é muito responsabilidade das forças de vendas, das distribuidoras de automóveis, de analisar um pouco o cliente que está comprando e também das próprias financeiras e bancos ligados às montadoras, que vão estar concedendo crédito. Então, eu acho que a política de crédito não deve melhorar, mas também não deve piorar. O que significa dizer que, com a manutenção do IPI, a minha expectativa é que as vendas de automotivos continuem seguindo uma tendência de aumento, ainda que lento, ao longo dos próximos meses, né? Agora, o setor automobilístico, ele sempre ameaça, né? Se não receber um incentivo, pode demitir. Historicamente, é um setor que sempre recebe algum tipo de incentivo. Você acredita que o setor já está pressionando para manter esse IPI? Eu acho que sim. Eu acho que tem uma medida comercial nesse fim de semana de vender carros e, portanto, sempre aquele último fim de semana. E eu acho que é um setor que funda a industrialização brasileira. A cadeia automotiva no Brasil, ela é pioneira. Nos anos 50 ali, ela ajudou a puxar todos os empregos de boa qualidade, principalmente ali no estado de São Paulo. Então, assim, arredores. Então, assim, o que a gente tem é uma presença importante no país já antiga e que tem nos concedido benefícios, não é só, vamos dizer assim, subtraído do povo brasileiro. Eu acho que o que a gente tem que atender nessa hora é uma discussão pormenorizada das estratégias corporativas dessas indústrias automotivas, entendendo direitinho quais são os planos de investimento, modernização e como que vão se resultar os níveis de emprego. Você falou em marketing, está dando certo, né? Porque esse final de semana as concessionárias estão lotadas, as lojas também, todo mundo correndo para comprar com algum desconto. Mas o consumidor não deveria pensar num longo prazo, principalmente no caso do carro, que você compra o carro, mas depois para manter esse carro você precisa de muito dinheiro também para isso e acaba não conseguindo pagar esse carro. O consumidor não tem que pensar a longo prazo melhor? Sim, Anny, eu acho que a gente não deve responder a estímulos emocionais de curto prazo, sejam quais forem, inclusive uma potencial fim do IPI. Então, assim, o que o consumidor brasileiro tem que estar sempre atento é na racionalidade da sua decisão. O carro agora, nesse momento, é efetivamente necessário, é o momento de se trocar um automóvel. Toda vez que a gente faz uma troca comercial, a gente também eventualmente perde algum dinheiro. Então a gente tem que sempre pensar se é o momento adequado. Eu não acredito que a inadimplência do Brasil vai aumentar muito, sabe, Anny? Então eu acho que também não vai fazer nem efeito, nem de explodir as vendas de automóvel nesse fim de semana, nem nós vamos ter aí um decréscimo muito grande nos próximos meses. A situação é de normalidade. Para o consumidor que ficou na dúvida se comprava o carro agora, se não comprava, qual a dica que você dá? Espera? Ou não? Eu acho que não há necessidade de correria.
Eu acho que o consumidor brasileiro ele tem diante de si uma situação de relativa normalidade. Eu acho mesmo, na opinião de comentarista, que o governo vai examinar com muito cuidado a necessidade de tirar o IPI. Porque o risco, de novo, na minha percepção, é muito grande de contribuir negativamente para a produção industrial. Agora, só deve manter também o IPI na medida em que houverem garantias da parte dessas corporações de manutenção ou mesmo ampliação do nível de emprego. Acho que essa que é a posição. Marco Aurélio, muito obrigado pela sua participação. Obrigado.